Se uma mulher te perguntar isso, sexo é secretamente mais importante do que qualquer outra coisa. A maioria dos homens acha que as mulheres falam diretamente sobre sexo quando isso está em suas mentes. Errado. A verdade é que as mulheres escondem seus desejos em perguntas aparentemente inocentes. Pergunta que secretamente revelam quando o sexo importa mais para elas do que qualquer outra coisa. Continue por aqui, porque a pergunta final expõe o desejo mais profundo dela de uma forma que mudará completamente a forma como você a interpreta para sempre. Se você é novo, damos conselhos diários sobre namoro para homens. Comente abaixo com sua opinião e inscreva-se para continuar crescendo. Ponto 1. Você acha que a química física importa mais do que a conexão emocional? Quando ela te pergunta isso, parece uma discussão filosófica, como se ela estivesse apenas tentando explorar ideias. Mas aqui está a camada oculta. As mulheres não perguntam sobre química física, menos que já esteja em suas mentes, e geralmente porque ela está pegando fogo, é como alguém perguntando: você acha que comida apimentada é importante em uma refeição? Logo depois de desejar asas apimentadas a semana toda. Essa pergunta não surgiu do nada, é motivada por uma fome. Quando uma mulher a enquadra como um debate, o que ela está realmente fazendo é medindo você. Ela está sutilmente verificando: você é o tipo de homem que valoriza aquilo que ela secretamente mais valoriza? Se você se aproximar e disser algo como: ah, não, a conexão emocional é tudo o que importa, ela sorrirá educadamente. Mas, internamente, uma parte dela se desliga, porque você acabou de dizer a ela que não prioriza a faísca pela qual ela é obcecada. E aqui está o problema: quando ela faz essa pergunta, ela não está realmente procurando uma resposta. Ela está procurando permissão. Permissão para se deixar levar pelo seu desejo sem se sentir julgada. Se você passar neste teste, as barreiras dela cairão, porque você sinalizou que entende a verdade tácita dela. A conexão física é inegociável para ela. Ponto 2. Você ainda me desejaria se algo em mim mudasse? Como meu corpo ou minha vibração? Isso soa como insegurança, mas não se deixe enganar. À primeira vista é uma pergunta delicada e vulnerável. No fundo, é um teste de pressão. Eis o que a maioria dos homens não percebe. Quando uma mulher menciona seu corpo ou sua vibe, ela não está pedindo elogios. Ela está sondando para ver o quão profundo é o seu desejo. Porque, para ela, sexo não é apenas sobre o ato em si. É sobre sentir aquela atração, aquele magnetismo puro, que faz todo o resto no relacionamento parecer vivo. Se você responder de forma monótona e previsível: claro que eu ainda te quero, não importa o que aconteça, você não entendeu. Para ela, isso soa seguro, mas segurança não é sinônimo de paixão. Segurança parece um aperto de mão educado quando ela anseia por um raio. Quando ela pergunta isso, o que ela realmente quer ouvir não são palavras. É a energia por trás da sua resposta. Se o seu tom cair, se seus olhos se fixarem nos dela como se você mal estivesse se segurando, ela sentirá isso nos ossos. É aí que ela sabe. Sexo não é só importante para ela, é a essência do que vocês dois compartilham. Pense assim: ela está te fazendo uma pergunta capciosa, e a forma como você responde diz a ela se você entende o jogo que ela está realmente jogando. Ponto 3. Você já pensou em nós desse jeito? Ah, a pergunta vaga com arestas afiadas. Percebeu como ela não especifica o que desse jeito significa? Isso é intencional. Ao deixar em aberto, ela está te convidando a definir o contexto. Se você bancar o tranquilo, dar de ombros e perguntar de que jeito, verá o rosto dela se iluminar, porque agora você virou o jogo. Mas se você se atrapalhar, explicar demais ou rir nervosamente, você acabou de dar a ela a resposta que ela não queria, que você não está lendo nas entrelinhas. Quando ela usa desse jeito, ela está secretamente falando sobre desejo, sobre momentos que ela imaginou, mas não ousa descrever abertamente. É o jeito dela de jogar uma faísca perto de gravetos secos, esperando para ver se você acende. Eis a importância disso. Mulheres raramente perguntam isso, a menos que o sexo esteja ocupando mais espaço mental do que ela se sente confortável em admitir. Ela está testando se você também sente isso. E se sentir, a coisa mais inteligente que você pode fazer é encontrá-la naquele espaço não dito, onde as palavras não importam tanto quanto a tensão que você cria no silêncio entre eles. Ponto 4. Por que você acha que alguns casais perdem a faísca? Esta parece uma pergunta inocente e genérica sobre relacionamentos, mas observe a formulação. Ela não perguntou por que as pessoas brigam ou por que os relacionamentos fracassam. Ela disse especificamente a faísca. Essa única palavra diz tudo. Não é com confiança que ela se preocupa, ou objetivos compartilhados, ou valores familiares, é se a carga elétrica do desejo pode sobreviver à rotina da vida cotidiana. Quando uma mulher menciona isso, ela está realmente dizendo: eu preciso desse sentimento mais do que qualquer coisa.
e tenho medo de perdê-lo. Ela está avaliando se você é o tipo de homem que trata a energia sexual como algo vivo, que você precisa alimentar, em vez de um bônus que você aproveita quando é conveniente. Se você responder com clichês como, a comunicação é fundamental, você vai ignorá-la completamente. Ela não quer um terapeuta. Ela quer um cúmplice. Alguém que saiba que manter a chama acesa é uma obsessão compartilhada. A ironia? A maioria dos homens pensa que essa pergunta é apenas uma conversa casual. Mas se você ouvir com atenção, ouvirá o tremor por baixo, uma mulher admitindo, sem realmente admitir, que para ela, o sexo é a cola que mantém todo o resto unido. Ponto 5. Você percebe como as pessoas olham para nós quando saímos juntos? É aqui que fica complicado. À primeira vista, pode parecer que ela está buscando segurança ou se gabando da atenção que vocês dois recebem. Mas se você ouvir com atenção, essa pergunta não tem nada a ver com estranhos. E tudo a ver com a forma como você a vê. Quando ela pergunta isso, ela está na verdade dizendo, eu quero sentir como se estivéssemos irradiando calor. Ela quer saber se a maneira como você a deseja é visível para o mundo exterior, se outras pessoas conseguem sentir a corrente magnética e privada entre vocês dois. É primordial. Pense em tribos antigas dançando ao redor de uma fogueira, exibindo sua força para clãs vizinhos. Na mente dela, quando as pessoas olham para vocês juntos e sentem aquela energia sexual inegável, isso sinaliza que ela escolheu um homem cuja paixão domina o ambiente. Se você ignorar ou disser, eu realmente não percebo, ela sentirá uma porta invisível se fechar dentro dela. Mas se você se aproximar e sussurrar algo que só ela consegue ouvir, algo que faça seu pulso acelerar, você acaba de confirmar o que ela esperava, que para você, sexo não é apenas prazer privado. É uma força que molda como o mundo vê vocês dois. Ponto 6. Você ainda me desejaria se não pudéssemos, sabe? Esta é enganosamente simples. Parece uma hipótese sobre amor versus luxúria. Mas no fundo é uma confissão envolta em um teste. Eis a verdade que a maioria dos homens nunca capta. Ela não quer que você diga sim. Se você disser que ainda a desejaria sem aquele lado físico, ela agradecerá. Mas uma pequena parte dela lamentará silenciosamente. Porque o que ela realmente está perguntando é, eu sou a mulher que te incendeia? Não a mulher que você respeita, admira ou acha legal. A mulher que faz seu pulso acelerar só de pensar nela. Se você disser, claro que eu ainda te desejaria, sou a nobre, mas no coração dela ela ouve. Eu me contentaria com você mesmo que não houvesse mais fogo. E se contentar é a morte do desejo. A melhor jogada não tem nada a ver com palavras. Tem a ver com a maneira como você a olha enquanto responde. Se o seu olhar lhe diz que a própria ideia de não ter aquela conexão física é impensável, você deu a ela a verdadeira resposta que ela anseia, aquela que ela nunca admitirá em voz alta. Ponto 7. Você acha que outras mulheres já te notaram desse jeito? Há ciúme disfarçado de curiosidade. A maioria dos caras presume que essa pergunta seja sobre competição ou insegurança, mas isso é só a superfície. Quando ela pergunta isso, o que ela está realmente tentando mensurar é o quanto as outras mulheres sentem sua energia sexual. Porque se outras mulheres sentem, isso valida a própria obsessão dela por ela. É como estar em um show e perceber que todo mundo está curtindo a mesma música, que você ama. De repente seus sentimentos não parecem tão extremos. Essa pergunta também carrega um desafio sutil. Ela está verificando se você está ciente do seu próprio fascínio. Se você ignorar como, não, acho que ninguém me nota, ela vai se desanimar secretamente. Porque para ela, um homem que desconhece seu próprio magnetismo é como um piloto de Ferrari que nunca engata a primeira marcha. Mas se você reconhecer isso com um sorriso calmo e conhecedor, sem arrogância, você está dizendo, ela sim, outros podem notar, mas a conexão que temos é mais intensa do que qualquer outra coisa. É quando ela percebe, sexo não é importante apenas para ela. É o eixo em torno do qual gira toda a sua atração. Ponto 8. Qual foi a coisa mais louca que você já pensou em fazer, com alguém? Essa pergunta é uma porta de entrada, não apenas para fantasias, mas para o quão profundamente ela prioriza a exploração sexual. Se ela está perguntando isso, é porque sua mente está vagando por um território que ela não está pronta para admitir abertamente. Ao enquadrar isso como uma pergunta sobre você, ela se dá uma negação plausível. Se as coisas ficarem muito intensas, ela pode rir e dizer que estava só curiosa. Mas aqui está o segredo. Ela não se importa com a sua resposta específica. O que ela realmente está ouvindo é o quão livremente você fala sobre desejo. Se você hesitar, se censurar ou tratar o assunto como algo vergonhoso, ela sentirá uma sutil desconexão, porque para ela, isso não é apenas uma conversa divertida. É um teste de compatibilidade no nível mais profundo. Mulheres que fazem essa pergunta estão revelando algo crucial
para elas, sexo não é apenas sobre prazer, é sobre identidade. É o único lugar onde elas querem se sentir completamente livres, completamente vivas. Se você a encontrar nesse espaço sem julgamento, você se torna um homem raro que realmente a vê, e isso muda tudo. Ponto 9. Você já simplesmente sentiu isso do nada? Essa pergunta soa aleatória, quase como se ela estivesse falando sobre mudanças de humor ou intuição. Mas ouça atentamente a maneira como ela diz, sentiu. Essa frase não se refere a sentimentos como tristeza ou felicidade. Trata-se de energia física, o tipo que surge sorrateiramente quando você está sozinho. Quando uma determinada música toca, ou quando uma lembrança surge em sua mente. Quando uma mulher pergunta isso, ela está revelando algo altamente pessoal. Esse desejo a atinge como uma onda que ela não consegue controlar, não é planejado. Não é lógico, simplesmente toma conta. Por que que ela pergunta? Porque ela quer saber se você também sente isso, se você entende aquela onda primitiva que não tem nada a ver com palavras ou contexto. Se você responder literalmente como às vezes eu simplesmente penso aleatoriamente. No estresse do trabalho, ela vai se desligar mentalmente. Mas se você parar, deixar um sorriso lento se espalhar pelo seu rosto e simplesmente dizer, eu sei exatamente o que você quer dizer, ela se sentirá vista de uma forma que não esperava. Isso é poderoso porque ela não está mais falando apenas de sexo. Ela está falando sobre ser dominada por ele. E quando ela percebe que você sente essa mesma corrente, você se torna a única pessoa a quem ela pode entregar completamente essa parte secreta de si mesma. Ponto 10. Por que você acha que as pessoas traem? À primeira vista, isso parece uma pergunta clássica de moralidade, mas olhe mais de perto. Ela não perguntou por que as pessoas mentem, ou por que as pessoas se machucam. Ela se concentrou na traição, que quase sempre é motivada por um desejo não realizado. Quando uma mulher toca nesse assunto, raramente é sobre teoria abstrata. Ela está realmente perguntando, você consegue entender o tipo de fome que faz alguém cruzar uma linha? É a maneira dela de explorar seus próprios limites, sem expô-los completamente. A maioria dos homens se apressa em dar a resposta segura e previsível. As pessoas traem porque são más, egoístas ou fracas. E, embora isso possa parecer nobre, fecha instantaneamente a porta para uma conversa muito mais profunda. A melhor atitude é reconhecer a verdade nua e crua. Quando a paixão morre, as pessoas a buscam em outro lugar, não porque param de amar alguém, mas porque não conseguem viver sem essa carga elétrica. Ao fazer isso, você está sinalizando a ela que entende. Que você entende que sexo não é um luxo, é uma necessidade. E quando ela souber que você vê dessa forma, começará a vê-lo como o único homem que não deixará esse fogo se apagar. Ponto 11. Você acha que somos demais? A pergunta sussurrada, ela não dirá isso em voz alta. Ela deixará cair nos momentos de silêncio, talvez tarde da noite, quando sua guarda estiver baixa. Quando uma mulher pergunta isso, ela não está realmente falando sobre drama ou conflito. Ela está falando sobre intensidade. O tipo de intensidade que arde tanto que assusta um pouco. No mundo dela, as pessoas costumam dizer para ela, diminuir o tom, para manter sua paixão bem guardada para não incomodar os outros. Mas com você ela não quer se conter. Ela quer saber se você consegue lidar com tudo dela, a ternura, o caos, e sim a fome física crua que move tudo. Se você a tranquilizar com algo direto como não, estamos bem, ela sentirá que você não a enxerga completamente. Mas se você se aproximar e disser não, somos exatamente o suficiente. Você acabou de dizer algo maior, que você deseja esse sentimento de demais, tanto quanto ela. E para uma mulher cuja necessidade mais profunda é ser desejada sem limites, essa resposta atinge como um raio. Ponto 12. Você pensa em como seria se não fôssemos nós? Isso soa como uma pergunta de término no começo, e a maioria dos homens entra em pânico ao ouvi-la. Mas não se deixe enganar, não se trata de terminar, é sobre imaginação. Quando ela pergunta isso, ela está na verdade dizendo, eu penso tanto na nossa conexão que me pergunto como seria se fosse proibida. É uma fantasia secreta envolta em uma hipótese inofensiva. Mulheres que mencionam isso estão admitindo algo que nunca diriam diretamente, que sexo não é apenas físico para ela, é psicológico. É sobre a emoção do que não poderia acontecer, finalmente acontecendo. Se você se apressar para tranquilizá-la, não, eu nunca iria querer outra pessoa. Você apaga a própria centelha que ela está tentando alimentar. Em vez disso, encontre nesse espaço de fantasia. Diga algo como, se não fôssemos nós, acho que estaria enlouquecendo de te querer. Agora você deu a ela o sabor proibido que ela ansiava. E ela nunca vai esquecer como você a fez se sentir naquele momento. Ponto 13. Você acha que outros casais são tão próximos quanto nós? Esta pergunta não é sobre comparação como parece. É sobre exclusividade.
Ela não está apenas perguntando se vocês são compatíveis, ela está perguntando se a atração física entre vocês é rara, ou se é apenas mediana. A questão é a seguinte: as mulheres não querem se sentir parte de um modelo. Elas querem acreditar que o que compartilham com você é tão singularmente intenso que ninguém mais conseguiria reproduzir. Se você responder casualmente, tipo, tenho certeza de que outros casais também são felizes, ela sentirá uma pontada de decepção. Mas se vocês cruzarem olhares e disserem, ninguém poderia ter o que temos, você deu a ela o que ela realmente precisava. Uma prova de que seu desejo por ela é singular. E aqui está o porquê disso ser importante. Quando uma mulher sente que o vínculo que tem com você é o único, ela protegerá ferozmente. Ela não priorizará apenas o sexo. Ela o tratará como solo sagrado. Ponto 14. Você acha que a paixão desaparece ou evolui? Esta é a pergunta que revela tudo. É disfarçado como uma discussão ponderada e madura sobre relacionamentos de longo prazo, mas por baixo é um apelo. Ela não está perguntando sobre paixão, em geral. Ela está perguntando se o seu desejo por ela ainda estará vivo daqui a alguns anos. Ela está perguntando se você vê o sexo como uma chama que precisa ser alimentada ou como algo que inevitavelmente se apaga. A maioria dos homens responde com uma resposta prática e lógica: evolui. É natural que as coisas se acalmem com o tempo. Mas é exatamente isso que ela teme. Para ela evoluir, é apenas uma maneira educada de dizer se acomodar. A resposta rara, aquela que eletriza, é esta: não. Não desaparece, muda de forma, mas permanece tão intenso. Quando você diz isso com convicção, você fez mais do que acalmar o medo dela. Você mostrou a ela que, para você, sexo não é uma fase ou uma vantagem, é o pulso do próprio relacionamento. E uma vez que ela acredite que você vê dessa forma, ela investirá em manter esse pulso vivo, para sempre. Ponto 15. Você pensa em mim quando não estou por perto? À primeira vista, parece uma pergunta simples e doce, mas não se deixe enganar pela suavidade. Não se trata de sentir falta dela ou achá-la bonitinha. Quando uma mulher pergunta isso, o que ela realmente quer saber é se a presença dela permanece em sua mente da mesma forma que seu toque permanece em sua pele. Ela está verificando se a energia sexual entre vocês é forte o suficiente para ecoar mesmo na ausência. Se você responder com um vago sim, claro, você não lhe deu nada. Mas se você descrever um momento específico, como o cheiro dela grudou no seu moletom, ou como você não conseguiu se concentrar porque ficou remoendo a noite passada, ela sentirá isso na pele. Agora ela sabe a verdade. Ela não importa para você apenas emocionalmente. Ela te consome fisicamente, mesmo quando está a quilômetros de distância. E essa percepção, isso consolida a crença dela de que sexo é mais do que uma prioridade. É a linguagem em que toda a sua conexão é escrita. Ponto 16. Você acha que eu sou demais para outros homens? Esta pergunta não é sobre arrogância ou insegurança. É sobre autoproteção. No fundo, ela sabe que seu nível de desejo, seu apetite por paixão, pode sobrecarregar homens que não foram feitos para isso. Ela provavelmente já ouviu em relacionamentos passados que ela é muito carente ou muito intensa. Então, quando ela te pergunta isso, ela está na verdade perguntando: você é o homem raro que não apenas me aguenta, mas me deseja exatamente como eu sou? Se você hesitar ou tentar equilibrar a resposta com diplomacia, ela sentirá que você é um dos muitos que secretamente acham que ela é demais, mas se você lhe der um olhar firme e inabalável e disser: você é perfeito para mim, você deu a ela o que ninguém mais tem: liberdade. Liberdade para ser totalmente viva, totalmente sexual, totalmente ela mesma, sem pedir desculpas. Uma vez que ela sinta essa segurança com você, ela nunca mais vai querer se conter. Ponto 17. Você já sentiu como se estivéssemos quebrando as regras? Esta é a pergunta final e mais reveladora. Pode parecer brincalhona, quase como se ela estivesse brincando sobre se esgueirar ou fazer algo travesso. Mas a verdade é que esta é a maneira dela de admitir a parte mais crua de si mesma. Quando uma mulher pergunta isso, ela está confessando que sua conexão parece quase perigosa, como se não devesse existir, como se fosse poderosa demais para o mundo comum. Ela não quer apenas que o sexo seja importante. Ela quer que pareça proibido, mesmo quando é perfeitamente permitido. Não se trata de culpa, trata-se de emoção. A emoção de saber que o que vocês dois compartilham não é inofensivo, educado ou seguro. É o tipo de paixão que quebra regras, quebra padrões e a deixa sem fôlego. Se você minimizar, ela sentirá que você não entende a magnitude do que ela está sentindo. Mas se você se inclinar e disser: ótimo, regras nunca foram feitas para nós, você deu a ela a permissão definitiva. Se render completamente ao desejo que ela tem por você. Nesse ponto não há como voltar atrás. Ela não é
mas apenas uma mulher que gosta de sexo. Ela é uma mulher que vê o sexo como a base do seu vínculo, aquilo que ela lutará para proteger acima de tudo.